Nós vamos estar falando sobre João Batista, mas vamos estar focando mais sobre o chamado de João Batista. Muito bem, Marcos, o capítulo 1, o versículo 2 e 3, pastor Jefferson pode ler. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta pessoa que, na verdade, as Escrituras estão citando, aquele que é a voz que clama no deserto, nós sabemos, é João Batista. E ele foi o último profeta do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele desempenhou também o papel de profeta. Ele, como o Messias, o Filho de Deus, ele não era só profeta, ele tinha sobre os seus ombros todos os 5 ministérios, fluía nele, de maneira plena. E o ministério profético, nós vamos entender que ele foi tão profundo e importante na vida de Jesus, que reflete inclusive sobre João Batista. Qual era a missão do profeta? O livro de Jeremias, o capítulo 1, o versículo 5 até o versículo 12, fala sobre a missão do profeta, do chamado profético. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não me digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste-me bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Mas o profeta, de forma específica, ele tem uma particularidade no chamado dele, que é a seguinte: se ele não, digamos assim, não for chamado por Deus para anunciar algo que Deus quer fazer, vai acontecer um grande problema, porque as Escrituras afirmam que uma das formas de Deus agir e de fazer todas as coisas é justamente, primeiro ele chama o seu profeta, anuncia o que vai fazer e depois começa a cumprir aquilo que foi anunciado. E nós vamos entender na vida de João Batista. Ele foi chamado para uma missão. Ele nasceu para uma missão: preparar o povo que o Messias estava chegando. E amados, esta, de forma particular, era uma profecia que tinha que se cumprir. Nós vamos entender, e se nós começarmos a ler mais profundamente as Escrituras, nós vamos entender quantas profecias se cumpriram através da vida de Jesus, e em muitas ocasiões está escrito assim: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. O que nós acabamos de ler em Jeremias, uma das coisas que Deus fez questão de ensinar a Jeremias no seu chamado profético foi a revelação que Deus dá. Ele pega e mostra para ele: você está vendo aquela vara de amendoeira? Não é uma vara de amendoeira, tá bem, irmãos? Isso aí é pinho. Mas aqui, faça, digamos assim, a tua mente se reportar lá na época de Jeremias, e digamos que ela seja uma vara de amendoeira. Deus
mostra ela para Jeremias e faz ele entender: Jeremias, teu chamado tem muito a ver com essa vara. Você vai entender, Jeremias, que praticamente todo o tempo da tua vida, o teu chamado será como essa vara de amendoeira. E o Senhor fala ali, no versículo 12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O profeta, ele apenas começa o seu trabalho profetizando, mas depois ele arremata o trabalho orando por cada palavra que saiu da sua boca. Uma vez que a palavra foi profetizada, é necessário velar por ela até que ela se cumpra. João 4,34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, e Jesus era profeta, inclusive, ele estava dizendo: eu me preocupo com as coisas do meu Pai. Velar pela palavra do meu Pai é uma questão natural para mim. É meu alimento. Isso é parte da minha rotina. Seria absurdo alguém ouvir a palavra que Deus disse que realizaria, que cumpriria na vida de alguém e não velar por ela. O que Jesus disse deve ser uma conduta normal para um profeta. O profeta Samuel. A forma como Deus o usou, ali bem no comecinho do chamado dele, quando era criança, estava no templo, e aí Deus estava vendo o que Eli estava fazendo, e daí de repente ele começa a crescer, a se tornar um homem, e começa na verdade a cuidar das coisas de Deus, e ali as escrituras afirmam isso, que ele zelou por aquilo que Deus disse, para que nenhuma palavra caísse por terra. Marcos capítulo 6, versículo 34. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E tendo-os despedidos, foi ao monte orar. Lucas 6, capítulo 6, versículo 6 e 12. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Novamente aí, Jesus chega na sinagoga e começa a ensinar. As palavras que Deus queria que se cumprisse na vida das pessoas, porque essa profecia é anunciar aquilo que vai se cumprir. Será que ele não falava muito isso para as pessoas? O próprio ministério de cura dele já mostrava isso. Ele chegava para o enfermo e a forma como ele lidava com o enfermo era tremenda, né? Ele já chegava e falava assim: vai, tua fé te curou. E o enfermo nem tinha percebido que já estava curado. Ele achava ainda que estava enfermo. Quando ele olhava, estava curado. Então ele estava ensinando na sinagoga. E o que acontece no versículo 12? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Vamos lá. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Deuteronômio 18, 18. O ministério de Jesus não necessitava de João Batista como profeta, pois havia chegado a hora de Jesus ser levantado como profeta e salvador. Eis lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa palavra, na verdade, foi dada de Deus para Moisés. E ali foi anunciado que Jesus viria, ou seja, um profeta semelhante a Moisés. João 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amados,
As Escrituras, elas mostram referências claras de que Jesus era um profeta. Fluía nele o ministério profético. Os homens precisavam que o profeta esteja no meio deles. Assim eles estarão seguros. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Essa é uma referência bíblica do Novo Testamento que fala sobre a importância do mover profético, das profecias e do mover do Espírito. Amados, essa é uma referência bíblica de 1 Tessalonicenses 5, que é uma orientação que é dada para as igrejas. Quem persegue o profeta persegue a Deus, pois ele é somente um instrumento nas mãos de Deus. Ele não é nada entre os homens, mas diante de Deus, ele é um instrumento. Vamos lá, Salmo 105, 15, 16. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Está nas Escrituras. Cuide deles. Da mesma forma, o teu chamado, o Senhor, Ele exige que as pessoas que estão ao redor cuidem do teu chamado. Mas de forma específica, como nós estamos falando hoje, do ministério profético, não maltratem os profetas. Não os persigam. Não façam isso. Vocês vão atrair a ira de Deus contra vocês. Eles, diante dos homens, podem não ser nada, mas para Deus são instrumentos de valor.